Então, todo mundo que está aqui precisa sair daqui, desse espaço, da minha palestra, melhor comunicador do que entrou. Todo mundo aqui, e olha que tem um monte de gente, obrigada por vocês estarem aqui. Independente do patamar em que vocês estejam, vocês viram o Estevão aqui, imagina entrar depois dele, desceu, subiu, colocou um monte de coisa legal. Aí você lá dentro fica pensando assim, nossa, eu nunca vou ser assim. Falar em público não é para mim. Estou eu aqui na missão de que todo mundo que está aqui sentado saia daqui melhor comunicador do que entrou. Não só para falar em público, mas quando você for fazer uma entrevista de emprego. Se você já tem o emprego dos seus sonhos, quando você for pedir uma promoção, quando você quiser férias, vai ou não vai precisar se comunicar? Ah, vai. Às vezes, quando você está paquerando e ainda não conquistou aquela pessoa, ou às vezes você conquistou a pessoa, mas acabou de fazer bobagem, e aí vai precisar pedir desculpa. Às vezes, você está dentro da empresa, quer ensinar alguma coisa para alguém. Você entrou como aprendiz de cozinheiro, mas agora você já é o especialista e você quer formar um time. Porque se você não formar um time, você não pode subir. Todo mundo daqui precisa sair melhor comunicador. Então, deixa eu pedir para levantar a mão quem quer. Porque tem que querer de verdade. Porque se você sair daqui fazendo tudo igual, você não vai ficar melhor comunicador. Sinto muito. Sinto muito. Quantos de vocês tiraram foto hoje dos audiovisuais que foram mostrados nas palestras? E será que vão olhar depois? Então, é isso, a gente está falando de vida real. Está disposto a, nessa meia hora, repensar pelo menos alguma coisinha que você pode fazer melhor como comunicador? Agora sim, levanta a mão para mim, quem de verdade quer isso. Beleza. Temos boas mãos e eu preciso convencer ele, porque ele não levantou a mão. Então, ele está aqui sentado mesmo assim. Teve gente que não levantou a mão e está aqui sentado. De repente, gostou da minha figura. De repente, gosta do amigo do lado, não quer levantar sozinho. Mas eu queria muito te convencer que isso aqui é uma das habilidades mais importantes que você vai precisar na sua vida, mesmo que você já seja muito bom. Então, vamos lá. Deixa eu brincar com vocês de algumas coisas. O que eu preciso que você leve de cara e nunca mais esqueça de fazer quando a sua comunicação for importante? Você precisa lembrar que comunicação tem dois pedaços. Ela tem forma e ela tem conteúdo. Pensa, por favor, no outdoor que vocês já tenham visto. Alguém pensou no que queria que tivesse lá escrito, mas alguém teve que tornar aquilo bonito. Porque senão você não vai ver aquele monte de palavra. Se a gente pensar nisso em termos de oratória, também é. Imaginem, por favor, que eu começasse assim, ainda por cima com o meu título. Está escrito que eu sou especialista nisso. Aí subo eu. Oi, pessoal. Eu sou Isabela. Eu queria falar com vocês. Pensa bem, você ia ficar aqui? Você não ia ficar, não. Então, eu preciso que vocês cuidem da forma. Espero que vocês tenham gostado do meu modelo. Eu estou usando uma calça laranja. Eu tenho um salto alto, branco, que combina com a minha blusa. Um cordão que eu amo muito, que é de cápsula de café reciclada, num tom que combina com a minha pele. Eu sou a única pessoa grisalha que eu vi falar aqui hoje. Tinham várias pessoas jovens, eu sou jovem por dentro, mas o cabelo já ficou branco, porque eu já passei dos 50 anos. E o meu cabelo é curtinho, bem batidinho e um pouco ondulado. Gostaram da minha audiodescrição?
Vocês acham, obrigada pelas palmas, vocês acham que isso não é pouco importante? Isso é muito importante. Quantas vezes dentro de empresa eu vi, principalmente mulheres, se audiodescrevendo assim: ai, eu tenho aqui um pouco de olheira, eu estou um pouco cansada, mas eu sou morena. Gente, você tem certeza que é a sua olheira que você quer passar para frente? Talvez não seja. Às vezes a gente não se vê tão bonita quanto outra pessoa vê a gente, mas se a gente mesmo não trouxer o que é de beleza, fica difícil. Então eu podia ter me autodescrito assim: gente, eu sou a magrela, que tem nariz grande, um pouco de sarda que está disfarçada pela minha maquiagem, e eu ando de um jeito que parece uma bailarina voando e tem pouco chão. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque não me interessa fazer isso. A gente precisa começar a se enxergar pelo nosso melhor e a passar isso para frente também. Porque senão, como é que a gente vai fazer? Ah, professora, eu escuto muito, mas é que eu sou assim. Eu só gosto de usar tênis. Se você só gosta de usar tênis, por favor, faça isso. Mas que ele esteja limpo, que ele seja o seu melhor tênis e que o resto da roupa combine com você. Tá bem? Não se esqueçam da sua forma. A sua forma, ela é importante e ela precisa ser condizente com vocês. Segundo ponto, se vocês forem usar algum material, seja um audiovisual, seja um cartão, precisa de cuidado também. Olhem aí para a tela, por favor. Vocês acham que esse meu slide de capa tá bom? Eu tô bonitinha aí, eu espero, com o mesmo cabelinho, mas essa letra talvez esteja um pouco esquisita, porque ela tá muito lúdica. Tem um monte de cor nesse slide que não necessariamente combina. Então ele tá bom? Ele tá bom, mas talvez ele pudesse ser melhor. Eu vou mostrar mais um exemplo para vocês que não necessariamente é bom, mas vai ilustrar outras coisas. Olha aí de novo. 2 dos meus melhores amigos no momento de trabalho, mas olha só, parece uma pilha que a gente está caindo. Esse fundo talvez seja mais esquisito ainda e absolutamente não combina com o que eu resolvi escrever, que é que eu sou professora e que eu sou PhD, que eu já tenho doutorado. Então é um slide legal. Olha só, ele está bonzinho, mas ele não é tão bom. Porque ele não representa uma escolha coerente com o que eu estou querendo passar para vocês aqui. Não estou falando que está errado. Eu amo os meus amigos. Mas talvez haja outra maneira de eu passar essa informação para vocês. Talvez, se eu resolver que eu vou mostrar aos amigos, eu precise trocar o título, trocar o que eu vou colocar lá para fazer sentido com essa informação. Então, muitas vezes, se vocês puderem, escolham ressaltar com imagem o momento mais importante para vocês. Eu não estou aqui como professora, eu não estou aqui como palestrante, não estou aqui como uma pessoa que sabe falar. Um dos momentos mais importantes da minha carreira foi quando eu fiz a minha palestra do TED. Ahá! Agora, talvez faça sentido começar a minha apresentação. Eu sou essa Isabela aí. Olha o cabelão. Era aqui, no meio das costas. Agora ele é curtinho. Mas é essa Isabela que está colocada como uma pessoa que vai conversar com vocês sobre o papo certo. Foi até agora? A gente está falando de forma, mas eu preciso escolher essa forma de uma maneira ampla, para que aquelas pessoas gostem do que eu estou vendo. Uma vez eu saí com meu marido para ir para um bar, e aí a gente viu 2 pessoas sentadas, conversando de uma maneira engraçada. Por quê? Porque a moça estava vestida assim, de princesa, dourado, toda maquiada. O cara estava de chinelo, bermuda meio estranha, com uma camisa de qualquer jeito. A gente olhou e brincou assim: isso aí é primeiro encontro. Alguém errou. A gente não sabia quem, mas alguém errou. O que não significa que se eu gosto de me arrumar e ele não, ele tenha que sair todo becado e eu não. Cada um tem que respeitar o seu estilo, mas tem que combinar com o contexto, tem que combinar com a situação. Vocês concordam? Então, nada de aparecer numa entrevista com uma roupa que você tem acabado de comprar. Esse é um erro que muita gente comete. Seja executivo alto, seja quem está começando na carreira, a pessoa compra roupa
porque queria estar lindo, aí tá pegando só um pouquinho aqui na gola naquele dia, tá apertado só um pouquinho, chega no final do dia, a pessoa não aguenta mais aquela coisa. Ou o paletó, ou o casaco, você precisa ser você. Então guardem isso, por favor. É muito importante que esse sucesso que você quer com a sua comunicação tenha a sua cara. Mas não é qualquer cara, esse que é o problema. Você tem muitas, que bom que você tem muitas. É a sua melhor cara. Cadê o você de sucesso? Quem é você de sucesso? Como é que você se imagina entrando na empresa o dia que você conseguir fazer o que você quer? Então vamos imaginar que você foi fazer uma entrevista para estágio. Gente, já sobe a escada da empresa como estagiário. Ué? A vaga é sua. Se você for vestido de quem não é ainda, quando você chegar lá, não deu certo. Acreditem em mim, é isso que eu faço no meu trabalho individual. O sujeito diz para mim assim, eu quero cargo de diretoria, por isso que eu vim aqui para fazer um coaching, porque eu quero cargo de diretoria. Eu falo, então, cadê suas ações já como diretor? Você vai se vestir já como diretor? Não, nem abri o processo ainda, eu só estou me preparando. Eu falei, que sorte a sua. Está fazendo melhor do que muita gente que não está se preparando. Mas de hoje em diante, agora que você resolveu que é isso que você quer, você já precisa subir a escada diferente. Sabe aquela sua blusinha que estava só um pouquinho gasta? Talvez ela já possa ser encaminhada para doação. Ah, eu sou uma pessoa que quero almejar um cargo criativo. Aí eu me visto todo embonecado, todo durão. Talvez você possa flexibilizar. Tá bem? Tá entendido que eu não estou dizendo o que você tem que fazer? O que eu estou dizendo é você já sabe o que você tem que fazer. Porque se isso faz parte do seu sonho, bora sonhar certo. Sonha uma coisa que você queira e que você já esteja pronto para ela. Aí você vai. Aí sonha mais alto. Mas você precisa cuidar dessa forma, para que esse sucesso, quando ele acontecer, seja de verdade a sua cara, sem ser uma coisa que você não quer. Estamos até aí, alinhados? A gente vai poder fazer pergunta depois, eu não vou enrolar, passar do meu tempo, para que vocês consigam fazer isso. Então vamos lá, eu já cuidei da forma, eu também preciso cuidar do conteúdo. Conteúdo é mais fácil ou mais difícil que a forma? O que vocês acham? Mais fácil ou mais difícil? Mais fácil ou mais difícil? Levanta a mão aí para mim, quem acha que o conteúdo vai ser mais difícil. Mais difícil, tá metade, metade. Agora ele levantou, só para não implicar com você de novo. Viu como é que funciona? Então, o conteúdo não é necessariamente mais difícil, mas ele é mais trabalhoso. Ele é mais trabalhoso, porque eu preciso pegar o que eu sei e desenhar o que eu sei para caber no que as pessoas precisam ouvir, não é isso? Faz diferença falar para uma plateia de engenheiros ou falar para uma plateia de biólogos? Faz diferença falar para uma plateia feminina, para uma plateia primordialmente masculina? Talvez também. Faz diferença falar para uma plateia que tenha estrangeiros ou não tenha estrangeiros? Que seja de estagiários ou que seja de gente que já está no final da carreira? Claro que faz. Pois eu conheço muita gente que nem vai se preocupar em saber para quem está falando. Precisa. Não tem a menor chance da sua comunicação ir totalmente bem se você não sabe para quem você está falando. Eu cheguei cedo aqui hoje, cedo mesmo. Eu tirei tudo que era compromisso que eu consegui para estar aqui vendo a reação das pessoas, que pessoas eram essas. Fui lá fora, sentei para conversar com uns 4 ou 5 grupos diferentes. Então, oi, eu sou a Isabela. Você pode me dizer o que você espera ouvir numa palestra sobre falar em público? Aí tinha gente que só me olhava, tinha gente que falava que não sabia o que era isso, tinha gente que falava, eu escutei um assim, eu tô já no 3º ano de advocacia, eu já sei. Ah, que dó no coração. Por que eu tenho dó no coração? Porque eu, Isabela, não sei ainda. Mesmo. Eu também tenho borboleta no meu estômago antes de vir falar para vocês. Eu também treinei e fui lá porque eu não sei, eu queria muito saber, isso eu tenho certeza, eu queria muito entrar aí e fazer você, já na sua próxima comunicação, ser o melhor possível.
porque isso vai ser muito útil para você. Mas eu não sei, então eu preciso perguntar. E quando eu souber e perguntar, agora eu tenho alguma chance de encaixar minha comunicação. Tá bem? Estou na metade do meu tempo. Espero que você nunca mais vá fazer alguma coisa sem cuidar da sua forma. Ela está até passando batom, boa. Agora, agora a gente vai cuidar do nosso conteúdo. Então, tem 3 coisas. Elas já vão aparecer na tela, eu prometo, mas eu gosto de colocar nos 3 dedos da mão. Sabe por quê? Porque esses você vai carregar com você. E aí, toda vez que você precisar de uma comunicação importante, você vai olhar para os seus 3 dedos e pensar assim, nossa, preciso me preparar para isso. São essas as 3 comunicações. Então, vamos lá, quem são eles? É foco, o dedo indicador, o interesse dos outros, o dedo médio, e o dedo anular, que vai ser a parte das evidências. Eu brinco que é onde está o ouro. Então vamos lá. O que é o foco? O foco é o que eu gostaria de deixar enfiado na cabeça da pessoa que me ouviu. Vocês ouviram falar de criatividade, acabaram de ouvir falar de criatividade. É muito importante a gente ser criativo, é muito importante a gente trazer coisas diferentes para que a gente chame a atenção. Mas o que você vai se lembrar hoje, quando você chegar em casa, de tudo que você passou aqui? Quem será que vai conseguir permanecer na sua lembrança? Ahá! Esse é o bom comunicador. Quem de fato permanecer. Vão permanecer o quê? Umas 3 frases, umas 4, 5 coisas que você aprendeu? E semana que vem? Semana que vem, você ainda vai lembrar das 5? Ó, difícil, hein? Você vai lembrar se você tiver anotado no seu caderninho. Não é? Você vai olhar o caderno. Então, adivinha qual a sua missão como bom comunicador? Escolher o que você quer que fique anotado no caderno da pessoa. O que vocês acham que eu quero que fique anotado no seu caderno? Foco, interesse, evidências. Que foi o slide que mais conteúdo tem até agora. É isso aí, um monte de gente falou isso aqui. É isso. E isso é o que você precisa levar. Por isso, ainda por cima, estou colocando nos dedos da mão. Então, esse é o meu foco. O foco pode mudar? Pode. Eu posso ir para uma entrevista e eu querer que a pessoa saiba que eu sou muito determinado. Tá bem? Quem aqui se acha determinado? Levanta a mão aí para mim. Determinado. Aê, galera, muito bem. Então, você vai para a entrevista, a pessoa te pergunta assim, cadê sua melhor característica? Você fala, eu sou determinado. A pessoa vai acreditar em você? Vai? É? Eita, só porque você falou? Mas ela nem te conhece ainda. Ela vai acreditar só porque você disse? Ó, eu acho difícil, hein? O que você vai precisar para ela acreditar que você é determinado? Exemplos, que são as minhas evidências. Você vai ter que mostrar para ela. Eu tive uma vez, eu fiz um Artes da Liderança, que é um movimento que eu criei, eu gosto muito, e tinha poucas vagas. Aí, não tive vaga para dar para uma aluna. Eu fiz um concurso entre os alunos para eles participarem e uma aluna não teve vaga para ela. Ela ficou em 2º lugar. No dia do evento, ela apareceu 10 minutos depois, bateu na porta, eu que saí, falei, olha, você está aqui. Ela apontou para 3 crachás que estavam na mesa do lado de fora e falou assim, eu sabia que alguém ia faltar. Fala se não é determinada essa. Ah, é. Ela podia ter voltado para casa, mas ela foi. Quando ela conta isso para alguém, as pessoas vão saber que essa é uma pessoa determinada, que correu atrás. Então, guardem isso. Tudo que vocês quiserem emplacar como foco nas suas entrevistas, nas suas coisas, vocês precisam ter as evidências. Ah, chefe, eu estou muito cansado, eu preciso de férias. Ele vai te dar? Ah, vai não. Agora, se você fizer uma lista das coisas que você cumpriu, que você entregou, da quantidade de horas a mais que você trabalhou, você tem um pouco mais de chance de que ele passe a considerar isso, tá bem? Isso aqui funciona junto. Eu preciso entender o que eu quero passar, aí eu olho para quem eu estou falando e agora eu vou arranjar os meus exemplos.
Ah, Isabela, mas eu não sou determinado. Eu tenho uma amiga que é absolutamente preguiçosa. Ela é preguiçosa mesmo. Vocês acham que ela pode contar numa entrevista que ela é preguiçosa? Né? Sabe o que que é? Eu detesto trabalhar, mas eu estou aqui porque eu preciso. Pode isso? Claro que não. Pode não. Mas se ela disser que ela é determinada, vai dar errado. Porque não é verdade. Ela não é determinada, não. Ela só faz as coisas quando a gente arrasta ela para fazer. Mas então ela está perdida na vida? Determinada é a única característica? Não, se a sua namorada é assim. Então, mas ela deve ter coisa boa, afinal de contas ela é sua namorada. Então, essa amiga, ela é uma pessoa muito criativa, mas muito criativa. Então, numa entrevista que ela fosse, ela precisava dizer assim, imaginem que perguntasse para ela, você é determinada? Ela, olha, eu penso em tanta coisa diferente, que eu acabo ficando parte do meu tempo nos meus processos, nos meus pensamentos, mas quando tiver todo mundo muito perdido, eu normalmente acho o caminho ser a solução. Eu sempre acho uma solução que ninguém viu quando de verdade precisa. Porque eu acho que com esse olhar meio perdido. Que ótimo! Ela já é uma profissional super renomada, ela sabe quem ela é e ela consegue dar a opção correta para as pessoas que vão contratá-la. Também sejam quem vocês são, mas escolhe o que você vai emplacar. Vou só falar mais uma característica. Imagina que você não é determinado, você não é criativo. Isabela, estou perdido, eu não vou arranjar emprego, eu não sou nada disso. Mas você é bom com as suas amigas. Você é uma pessoa que tem um bom ombro, você tem paciência para escutar. Quem é que acha que é essa pessoa? Que todo mundo vai em você? Ah, é isso. Então, isso também é uma habilidade. Você pode virar para as pessoas e dizer assim, por que você vai ser contratado? Eu vou ser contratado porque eu sou uma pessoa muito boa com pessoas. Essa pessoa aqui estava nesse drama, mas tem que dar o exemplo. Todo mundo estava chateado com fulana, porque ela tinha feito isso. Todo mundo vem pedir para eu ir lá e falar com ela, porque sabe que eu vou falar de uma boa maneira. Agora você está dando evidência, esse dedo, para quem está te ouvindo, ter interesse em você. E você vai lá emplacar sua comunicação. Tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida disso, nas horas das perguntas a gente fala, ou então pelas mídias, podem perguntar, eu respondo. Eu só demoro um pouquinho, dependendo da quantidade, mas eu respondo. Tá claro isso do foco, interesse e evidências? Então eu queria, para caminhar, para a gente terminar, falar para vocês de uma outra coisa que eu acho muito importante. Comunicação, para mim, é um ato de gentileza. A gente usa o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, não é não? O bem mais precioso da gente que está aqui, não é tempo, não é o nosso tempo? Então, a gente usa o nosso tempo para que as pessoas não precisem gastar o tempo delas. Para que as pessoas tenham a sensação de que conseguiram entender o que a gente vai falar. Vou dar os exemplos. Então, vamos lá. Imagine que um determinado departamento de informática vá falar. Vocês viram várias palestras aqui sobre inteligência artificial, criptomoeda. Não tem palestra dessa que você senta lá e fica assim, eu não vou entender nada disso? Ai, meu Deus, vou me sentir um burro porque eu não estou entendendo nada disso? Não necessariamente eu vou confessar. Não dá uma alegria quando o palestrante consegue te ensinar alguma coisa sobre aquilo? Dá ou não dá? Dá! Ele ralou para achar os exemplos, para achar a melhor maneira de passar aquilo para você. Mas isso não vem do nada. Vem de uma intenção genuína, de muito trabalho para achar as coisas corretas. Ele gastou tempo preparando aquilo para vir falar para um público que talvez seja mais leigo do que ele. Senão, você não tinha conseguido entender. Quer ver outra coisa? Você vai discutir com alguém, DRs da vida. Se você sentar lá e tentar discutir tudo ao mesmo tempo agora, vai dar certo? Vai não. Faz o dever de casa. O que está mais me incomodando? O que eu gostaria de resolver?
que eu estou pedindo de verdade? E aí você tenta ir lá falar. Você tem mais chance de fazer funcionar. Mas você gastou seu tempo preparando foco, interesse e evidências. Aonde que você ganha esse tempo de volta? Porque se você não ganhar esse tempo de volta, você fez besteira. Quando que você ganha esse tempo de volta, gente? Quando você não tem que falar de novo. Quando a pessoa passa a se sentir bem com você. Quando você consegue aquela promoção que você queria. Quando você está disposto a esperar e você consegue comunicar que você está disposto a esperar. Porque a gente valoriza coisas diferentes. Então, o meu ponto com vocês é o seguinte. Sejam generosos no processo de comunicação. Alguém te falou alguma coisa e desceu meio atravessado? Acontece ou não? Acontece. Mas lembra que eu falei quão difícil era todo mundo sair daqui melhor comunicador do que entrou? Essas pessoas que se comunicaram com você, talvez também não tenham tido jeito de saber falar. Quando a gente consegue ser gentil com esse outro, a gente é gentil com a gente também. Então, eu desejo que vocês tenham as melhores comunicações do mundo. Porque agora vai ser com você. É você que tem que pegar o que você aprendeu aqui e levar para frente. Adivinha o que é? E adivinha o que eu vou reforçar? Foco, o que você gostaria de enfiar dentro da cabeça das pessoas. Interesse, que é o seu pilar central, e eu brinco que é o dedo do meio, e às vezes a gente tem muita vontade de dobrar os outros dois, mas quando você tiver com vontade de fazer isso em relação a alguém, você vai lembrar da gentileza, você vai lembrar que se você está irritado, você não vai conseguir falar com aquela pessoa ainda, você precisa de um tempo, você precisa se organizar, e aí, a hora que você for falar, você vai olhar para o ouro. Você vai olhar para as evidências, você vai olhar para os exemplos claros que você tem, o mais específicos que você puder, que mostrem que você é determinado, você é competente, que você corre atrás. A gente está nesse espaço aqui que é ligado à cápsula, por exemplo, que tem um monte de curso, tem um monte de formação. Cada formação dessas que vocês fizerem é uma evidência da sua determinação, do curso que você escolheu. Você ter estado nessa palestra, você conseguir esses certificados, tudo isso vai fazer diferença para a carreira de vocês. Então eu agradeço esse olhar tão atento, quase ninguém foi para o celular, a não ser para bater foto. Isso é o melhor presente que vocês podem dar para um palestrante, esse olharzinho atento, até de quem está sentado lá atrás. Então eu realmente agradeço o convite, muito obrigada, estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que como comunicador eu sempre acredito que às vezes o poder do silêncio, da não fala é muito importante e acho que justamente é por isso que nesse momento a gente só deixa você de fato ouvir essas palmas, porque Isabela, pra gente é um agradecimento muito grande ter você aqui com a gente. A gente consegue abrir para perguntas rapidinhos, pode ser? Claro. Temos perguntas. Temos uma pergunta lá atrás. O microfone está chegando até você, você me fala por favor o seu nome e sua pergunta. Boa tarde, gente. Boa tarde. Consegue me ouvir? Sim, sim. Perfeito. Antes de mais nada, Isabela, muito obrigada pela palestra. Foi maravilhoso demais. Meu nome é Emanuele. Eu vim hoje representando a Focus Consultoria, uma empresa júnior de Rio das Ostras. E a minha pergunta basicamente é a seguinte. Você, como palestrante, não somente palestrante, mas também curadora do TED, que eu particularmente sou uma fã muito grande, o que você considera que seria esse grande segredo das palestras do TED, por exemplo, serem o que são, no quesito de comunicação? Sabe? Muito Nossa, obrigada. ótima pergunta, parabéns. Eu falei que o melhor presente era atenção, mas não é verdade. O melhor presente é a melhor pergunta. Porque você estende. Obrigada, Emanuele. O TED é uma plataforma muito apaixonante por mais de um motivo. TED significa tecnologia, entretenimento e design. Muito menos gente sabe isso. E começou na década de 90 ainda, com o advento das possibilidades de internet para divulgar boas ideias. Mas o criador
já era uma pessoa super antenada, tinha uma revista, e eles começaram a selecionar não só as pessoas famosas, mas as pessoas que tinham as melhores ideias, as melhores coisas para passar para frente. Tem um TED Talk muito bom do criador do TED, que explica o segredo, ele chama exatamente isso, o segredo do TED Talk. Se vocês forem lá olhar, o que ele vai dizer é que você precisa falar para isso ser um benefício para os outros. É exatamente a história da gentileza, e não para você. Ah, não, eu venho falar porque eu quero me autopromover, porque eu tenho a minha Focus, que é a melhor empresa. Assim, se você tem uma boa história, ótimo. Mas o que a sua história faz com que outras pessoas melhorem a vida delas? Lembra que eu comecei falando isso? Que todo mundo ia sair daqui melhor comunicador do que entrou? É essa a técnica. E eu espero que eu tenha entregado. Mas assim, você vira para a pessoa e diz para ela por que aquele tempo que ela dedicou te ouvindo foi bom para ela. E estabelece essa conexão. Então, por exemplo, no TED, você só vai ver audiovisual se ele for realmente relevante. Porque eles entendem que você perde a conexão com o palestrante. E que se a pessoa está aqui, ela tem nessa energia a possibilidade de fazer com que esse conteúdo passe de maneira ainda melhor. Então, super obrigada pela pergunta, super reforço o que eu falei. Obrigada, Emanuele. You